nossa exposição. 2 Tessalonicenses, nós chegamos agora no capítulo 3, vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Semana passada nós tratamos do capítulo 2, onde Paulo traz uma série de ensinos a respeito da apostasia, do anticristo, antes da vinda do Senhor. E agora nós chegamos no capítulo 3, versículo 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague, seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós, o Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância ou perseverança de Cristo. Amém. Vamos orar ao Senhor, rogando a iluminação do Senhor. Mantenha a sua Bíblia aberta para que você acompanhe a exposição bíblica. Senhor, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra e por tantas lições que o Senhor já tem nos ensinado nessa segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, que foi escrita há muito tempo pelo apóstolo Paulo para uma igreja específica, mas também nós cremos que foi inspirada pelo Teu bondoso Espírito Santo para servir de regra, de guia, de instrução para o Teu povo de todas as épocas. Nós somos gratos por essa palavra que nós acabamos de ler e pedimos a instrução e a instrumentalidade do Teu Espírito sobre nós nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Engajamento com a obra de Deus. Essa tem sido um dos grandes desafios para a igreja atual. Nós estamos vivendo uma geração onde os crentes estão completamente alheios à obra do Senhor. Eles vivem completamente desengajados. A maioria dos crentes são meros frequentadores dominicais, que não sabem absolutamente nada a respeito dos desafios da vida da igreja. Eles não participam, não acompanham, não se engajam, não oram, são meros espectadores dominicais. E é exatamente a razão disso que esse texto se torna tão importante para nós nessa manhã. Nesse texto nós vemos Paulo conclamando aos Tessalonicenses para que se engajassem com ele em oração. Não apenas Paulo estava orando pelos Tessalonicenses, mas essa não é a primeira vez onde o próprio Paulo pede para que eles orem por ele e de forma específica que se engajem com ele na pregação, na propagação do Evangelho. Engajamento. Esse tem sido um dos grandes pecados dos cristãos de hoje. Mas antes de adentrarmos nesse texto, vamos apenas nos lembrar de alguns detalhes contextuais. Nós vimos que Paulo escreveu a sua primeira carta aos Tessalonicenses e agora escreve a sua segunda epístola aos Tessalonicenses. O apóstolo Paulo começa no versículo 1 e 2 com a saudação inicial, do versículo 3 até o versículo 12. No capítulo 1 ele faz uma longa ação de graças, agradecendo a Deus pelo que Deus tinha feito ali em Tessalônica, pela vida exemplar daquela jovem igreja. No capítulo 2, Paulo então traz uma série de instruções, é o corpo da carta, a respeito de algumas ideias equivocadas que os tessalonicenses tinham com respeito à volta do Senhor Jesus Cristo. Então, nós vimos no sermão passado exatamente a respeito disso, Paulo corrigindo essas visões equivocadas com respeito à vinda do Senhor. No versículo 13 ao versículo 17, ainda do capítulo 2,
Paulo mais uma vez agradece a Deus e dá graças porque, ainda que a vinda do Senhor implique em juízo para os ímpios, os crentes têm a certeza de que eles foram eleitos desde o princípio para a salvação. Então, no capítulo 2, versículo 13, Paulo fala a respeito da eleição, do reconhecimento de que aquela igreja não tinha nenhuma outra explicação a não ser a eleição, o que Deus fez ali em Tessalônica. E Paulo então conclama para que eles continuem firmes, guardando as tradições, aquilo que Paulo havia ensinado a eles. E agora no capítulo 3, Paulo começa para a parte final da epístola, que vai servir também para uma exortação que vai começar aí no capítulo 3, versículo 6, sobre a importância do trabalho. Existia alguns irmãos em Tessalônica que estavam vivendo a vida alheia, sem querer trabalhar, trabalho humano mesmo. E Paulo então traz algumas exortações a respeito disso. Então o capítulo 3 ele serve como uma importante transição para o final da epístola, e é por isso que começa com essa primeira palavra. Observe aí no versículo 1, capítulo 3, finalmente. Ou seja, Paulo agora está caminhando para tratar os assuntos finais a respeito dessa epístola. Como é que essa seção do versículo 1 ao versículo 5 está estruturada? Nós observamos que aqui Paulo começa no versículo 1 com um pedido de oração. É assim que ele começa: irmãos, orai por nós. E Paulo então, no versículo 1 e versículo 2, ele faz dois pedidos específicos de oração à igreja de Tessalônica. O primeiro pedido está no versículo 1, era para que eles orassem para que a palavra do Senhor se propagasse e fosse glorificada, como estava acontecendo entre eles mesmos. O segundo pedido está no versículo 2, para que Deus tivesse misericórdia de Paulo e dos seus companheiros, observe a forma plural, e que Deus os livrasse dos homens maus, dos homens perversos. Deus tivesse misericórdia do próprio ministério do apóstolo Paulo. Então ele começa essa sessão quase final da epístola fazendo esse pedido duplo de oração, para que eles intercedessem por duas questões específicas. No versículo 3, então, Paulo mostra e conclama aos leitores para que tenham confiança no Senhor. Ele diz assim: todavia o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Então Paulo agora muda, ele está falando para que eles orassem por ele, e agora ele então muda para se referir aos leitores, dizendo que eles tinham que ter a certeza, a confiança na fidelidade do Senhor. Deus vai guardar vocês, não tenham dúvidas disso. No versículo então 4, Paulo faz um encorajamento para que eles continuem obedecendo, praticando as coisas que Paulo havia instruído. E por último, Paulo termina no versículo 5 com uma oração. Ele faz mais uma vez uma breve oração, uma bênção, um desejo de que Deus continue conduzindo os tessalonicenses ao amor de Deus e à constância de Cristo. Então a estrutura do texto é bastante simples. Há 4 momentos ou movimentos no argumento, no pensamento do apóstolo Paulo. Versículo 1 e 2, nós temos esse pedido de oração. Versículo 3, a confiança na fidelidade do Senhor. Versículo 4, um encorajamento para que eles continuem obedecendo. E no versículo 5, uma oração por amor e perseverança, para que eles continuem crescendo no amor de Deus, imitando a perseverança de Cristo. Então, se nós tivéssemos que meditar nessa manhã, aliás, sobre esse texto, que tema seria próprio para de alguma forma resumir aquilo que Paulo está dizendo aqui? Nós podemos meditar sobre o seguinte tema: orando pela obra do Senhor e vivendo em confiante obediência, motivados pelo exemplo divino. Orando pela obra do Senhor e vivendo em confiante obediência, motivados pelo próprio exemplo divino. Observe que ele no final fala a respeito do amor de Deus e da própria perseverança de Cristo. Então esse é o tema. Pelo menos 4 ideias que eu quero meditar com os irmãos, muito claras, esses 4 movimentos. O pedido de oração, versículo 1 e 2, a confiança na fidelidade do Senhor, no versículo 3, o encorajamento à obediência, no versículo 4, e uma oração por amor e perseverança,
no versículo 5. Então vamos analisar esse pedido de oração no versículo 1 e 2, quando Paulo diz assim: finalmente, irmãos, orai por nós. Uma das coisas que nós aprendemos do apóstolo Paulo Paulo tinha uma compreensão muito clara de dois aspectos fundamentais na propagação do Evangelho. E que dois aspectos fundamentais são esses? Primeiro, a soberania de Deus. Paulo tinha absoluta certeza que a conversão dos homens não é uma obra nossa. A propagação do Evangelho tem a ver com a soberania de Deus. Deus é quem salva pecadores. É mediante o Espírito que eles são regenerados. Mas ao mesmo tempo, Paulo tem uma total confiança, e ele ensina também a respeito da responsabilidade humana, o nosso dever de nos engajarmos, de orarmos, de pregarmos o Evangelho. Ou seja, uma coisa não exclui a outra. Era esse equilíbrio que fazia com que Paulo agisse de forma muito serena quando ele estava escrevendo e também no seu próprio ministério, exercendo o seu próprio ministério. E onde é que Paulo aprendeu isso? Ele aprendeu isso do próprio Senhor e aprendeu isso na sua própria prática ministerial. Se você voltar um pouco o livro de Atos, no capítulo 17, quando Paulo chega ali em Tessalônica, em Atos capítulo 17, ele chega em Tessalônica, aí no capítulo 17, ele sai da cidade de Filipos, era a região da Macedônia, na Grécia, na antiga Grécia, e era chamada da região da Macedônia, uma região que tinha sido uma região muito próspera no período, sobretudo, de Alexandre o Grande, mas que agora, no período romano, já não tinha mais aquela projeção toda. Ele então chega ali na cidade de Tessalônica, uma cidade independente, ainda que fizesse parte do Império Romano, mas que tinha um status de cidade independente. Então ele chega em Tessalônica e, de forma gloriosa, o texto nos diz que Deus converteu muitas pessoas ali em Tessalônica. Ele então é perseguido, ele então vai para Bereia, depois ele mais uma vez é perseguido em Bereia, vai para Atenas, prega ali no Areópago, poucas pessoas se convertem, ele é praticamente rejeitado ali em Atenas, e depois então ele inclusive é zombado no capítulo 17, versículo 32, e Paulo chega ali em Corinto, e quando ele chega em Corinto, que é de onde ele está, de onde ele escreve essa carta aos Tessalonicenses, ele tem de noite uma visão, veja aí no capítulo 18, de noite teve Paulo durante a noite uma visão, em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porque eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. É interessante isso, porque Paulo chegou em Tessalônica de forma surpreendente, muitas pessoas se converteram. Ele chegou ali em Bereia, alguns também se converteram. Ele chega em Atenas, ele é completamente rejeitado. E quando ele chega ali muito desmotivado, ele próprio diz isso na carta que escreve aos Coríntios, ele chega ali desmotivado, desencorajado, porque havia sido rejeitado ali em Atenas, e também com as dificuldades do ministério. E ele à noite tem essa visão onde Jesus diz assim: tem muita gente minha aqui em Corinto, não desanime. Aqui Paulo compreendeu a soberania de Deus. Por que Jesus não apareceu lá em Atenas e não disse isso? Porque o Senhor Jesus apenas aparece ali em Corinto e diz que tem muita gente dele ali? A soberania de Deus. O trabalho de Deus, uma igreja cresce, não é graças aos nossos esforços humanos. Nós podemos até ajuntar bodes em uma igreja, mas crentes verdadeiros, ovelhas, só quem junta é o Espírito Santo. E isso tem a ver com a soberania de Deus. Paulo compreendia isso na sua própria prática ministerial. Então vamos voltar lá para a 1 Tessalônica, e aí nós, 2 Tessalônica, aliás, e nós entendemos melhor. Então aqui em 2 Tessalônica, Paulo havia reconhecido também no capítulo 2, versículo 13, veja aí, a eleição.
Quando Paulo chegou ali, ele vai dizer isso em 1 Tessalônica, o poder de Deus se manifestou de uma forma gloriosa naquela cidade. Muita gente se converteu. E Paulo então diz assim no versículo 13: porque Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação. Paulo diz assim: o que aconteceu em Tessalônica, não tem a menor dúvida. Eu não tenho dúvida que isso foi uma obra de Deus. O Espírito atuou de uma forma gloriosa, muitos se converteram. E Paulo diz assim: eu reconheço que isso é eleição. Não há dúvidas a respeito. Mas a doutrina da eleição, a doutrina de que é Deus que faz com que o seu evangelho progrida, cresça, de que é o Espírito que converte pecadores, não exclui o fato de como Deus faz isso. E como é que Deus faz isso? Deus faz isso através da sua igreja, do seu povo. Essa é a nossa responsabilidade. Então, o mesmo Deus que assegura a sua soberania da salvação, ordena o seu povo para o engajamento. E é por isso que Paulo, em sua obra, está dizendo: irmãos, orai por nós. Ele já tinha feito esse pedido no final da primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 25. Ele termina 1 Tessalonicenses 5, 25 com esse pedido: irmãos, orai por nós. E aqui nós vemos a dependência do apóstolo Paulo, o seu reconhecimento que ele precisava do Senhor na sua obra. A obra é de Deus, é um Deus grandioso, é um Deus que é soberano, mas é um Deus que em sua soberania quis que a sua igreja, que o seu povo, que a sua obra fosse realizada por nós pecadores. Uma obra realizada, sobretudo, debaixo de oração. Nós precisamos aprender a depender do Senhor. E Paulo diz: irmãos, orai por nós. E ele então tem dois pedidos específicos. Primeiro, observe para quê, e essa ideia indica a ideia de razão, de objetivo, não apenas da língua portuguesa, mas na própria língua grega em que ele escreveu. Primeiro, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada. É interessante que essa ideia de propagar, aqui Paulo está usando uma metáfora, a palavra grega que ele usa aqui, a ideia de correr. Literalmente, para que a palavra de Deus corra. Ou seja, para que ela avance. Nós vamos vendo Paulo usando várias vezes essa metáfora da vida cristã como uma carreira. O autor dos Hebreus também usa isso no capítulo 12, a vida cristã é como uma carreira. E agora ele diz assim: ore para que a palavra de Deus corra, que ela avance, que ela cresça, que mais gente se convertam, orem por isso, para que mais pessoas se convertam, para que o evangelho se propague. E acima de tudo, que a palavra seja glorificada. Então esse é o pedido, glorificada, ou seja, recebida com aprovação, que Deus transforme vidas. Ele pede para que a igreja ore, para que a mensagem do evangelho cresça. Ele pede engajamento. Ele está dizendo: irmãos, eu quero que vocês orem para que a palavra de Deus cresça, expanda, que vidas se convertam. Esse é o alvo do apóstolo Paulo. Ele sabe que a igreja precisa, ele sabe que precisa da oração da igreja para que o trabalho cresça, a palavra corra, se propague, para que ela seja glorificada. E a palavra é glorificada quando Deus é glorificado, quando o evangelho é glorificado. Nós vemos isso em Atos capítulo 13, versículo 48. Atos 13, 48, a atitude dos discípulos em relação à palavra de Deus. Atos 13, 48 diz assim: os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se, glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Veja, mais uma vez a gente vai vendo a eleição. Quem foi que creu? Os que foram destinados para a vida eterna, a soberania de Deus. Mas ao mesmo tempo, Paulo e Barnabé estão pregando, estão trabalhando, estão sofrendo, e o povo então se alegrou, eles glorificavam a palavra do Senhor. Como a palavra de Deus é gloriosa! Ela não apenas salva pecadores como eu e você, mas tem o poder de salvar pecadores, salvar pessoas, colegas do seu trabalho, vizinhos, familiares nossos, que são incrédulos, que estão indo para o inferno,
e que de repente, ao ouvir a pregação do Evangelho, são salvas e a palavra de Deus é glorificada por isso. E nós nos alegramos. Paulo diz: ore, para que quando eu estiver pregando, ele estava ali em Corinto, pregando, e também enviando emissários apostólicos para outras cidades. Orem, se engajem. Orem para que a palavra de Deus se expanda. E a segunda petição do apóstolo Paulo, além de, voltando lá para 2 Tessalonicenses, além de orar pela propagação do Evangelho, Paulo também insta os Tessalonicenses a orar por ele. Veja o que ele diz. Ele diz, versículo 2: e para que sejamos livres dos homens perversos e maus. Orem pela propagação do Evangelho, para que a obra do Senhor cresça e avance. Mas ore também por aqueles que pregam. Orem por aqueles que estão mais à frente disso, os líderes da igreja, os pregadores, missionários, os pastores. E que tipo de oração eles deviam fazer? Para que sejamos livres dos homens perversos e maus. O mundo jaz no maligno. E nós, muitas vezes, quando estamos pregando o Evangelho, anunciando, nós nos deparamos com homens maus e perversos. E aqui nós percebemos de forma muito clara que o apóstolo Paulo está talvez reverberando aquilo que o Senhor Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso. Não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos de todo o mal. É possível que Paulo esteja refletindo esse pensamento do Senhor aqui, para que sejamos livres dos homens perversos e maus. Há muitas pessoas ímpias que odeiam o Evangelho, que não têm prazer com a igreja, que odeiam a igreja, e principalmente nesse contexto que nós estamos vivendo hoje. E o alvo deles, obviamente, é denegrir sobretudo os líderes, aqueles que propagam a palavra. Então Paulo diz assim: ore para que Deus tenha misericórdia, e ele vai dar razão para isso, porque a fé não é de todos. Mais uma vez, Paulo está nos fazendo lembrar da soberania de Deus. A fé não é para todo mundo. Não são todos que vão se converter. Vão ter aqueles que vão resistir. E o próprio apóstolo Paulo enfrentou isso. Quantos sermões gloriosos de Paulo não foram rejeitados? Quantos evangelismos não tiveram efeito? Quantas vezes Paulo não teve a oportunidade de pregar a homens poderosos que ouviram o apóstolo Paulo, e um deles diz assim: Paulo, por pouco você não me persuade a fazer cristão. Outros que disseram: você está louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. A fé não é para todos. Paulo diz assim: eu reconheço a soberania de Deus. Então ore para que Deus me livre de homens maus, porque ainda que eu esteja pregando, anunciando, eu sei que só vai se converter aquele que de fato o Espírito quiser, porque a fé não é para todos. É isso que Paulo está querendo dizer. Mas orem por aqueles que estão, no caso eu, e aqui nós vemos a forma plural, Paulo está se referindo tanto a ele como seus colegas de ministério. Orem por nós. E aqui nós temos uma aplicação importante. A igreja do Senhor, ela precisa estar engajada. Como? Nós temos que orar pelo avanço da obra do Senhor. É por isso que muitas vezes as igrejas não avançam, é por isso que nós estamos sempre no mesmo tamanho. É por isso que muitas vezes nós não crescemos. Porque muitas vezes nós não estamos engajados na igreja. Nós temos as reuniões de oração e elas estão sempre esvaziadas. Nós não vemos crentes que se engajam, que estão atentos, que perguntam quais são os alvos de oração. Como é que está a vida das congregações da igreja Betel? Como é que está o nosso presbitério?
Quais são os planos de evangelização da Igreja Presbiteriana do Brasil? O que é que você sabe disso? Me diga, você como membro dessa igreja, o que é que você sabe da vida da igreja? Das lutas, dos planos, dos evangelismos? Muitos não sabem absolutamente nada. É por isso que não tem nem assunto para orar. E é por isso que nós temos que estar engajados nisso. Ore para que a palavra de Deus se propague. Ore para que esse evangelho cresça. Não apenas a nossa igreja, mas igrejas fiéis cresçam em Feira de Santana. Não apenas nós temos visto o falso evangelho crescer, mas nós temos que orar para que o verdadeiro cresça, o verdadeiro evangelho. E ore também pelos líderes, por homens fiéis, homens que têm dedicado a sua vida e que são tentados, homens que sabem que é muito difícil ser um líder, pregar a palavra, não desanimar, as terríveis lutas que os líderes, missionários, pastores enfrentam, e nós muitas vezes não oramos por eles. Nós não oramos pelos nossos pastores, os nossos líderes, porque nós não sabemos o que é igreja, nós não sabemos o que é uma igreja, um cristianismo verdadeiro. É por isso que nós não oramos. As inúmeras dificuldades da vida daqueles que são ministros do Evangelho, que têm um desafio de ser modelo para vocês, veja que dificuldade. Líderes precisam imitar a Cristo e ser um modelo para vocês. Essa é uma grande dificuldade. Que precisam nunca desanimar, que precisam ter sabedoria para lidar com inúmeros problemas, para aconselhar vocês, que precisam de firmeza bíblica para não seguir os valores desse mundo, que precisam resistir às inúmeras tentações. É por isso que, como pastor, eu também digo a vocês, orem por mim. Orem pelos presbíteros dessa igreja, orem pelos diáconos, orem pelos pastores do nosso presbitério, para que Deus nos livre de homens maus, nos livre da queda, nos livre do erro, para que Deus tenha misericórdia de nós. Porque quando você está pregando o Evangelho, quando você vai para o mundo, quando pastores estão em ação, aí se concretiza aquela metáfora do Senhor Jesus, quando Ele envia os apóstolos: eu envio vocês, cordeiros, para o meio de lobos. Essa é a metáfora. Então ore para que a palavra de Deus se propague, e ore para que esses homens sejam guardados do Senhor. Ore pela obra missionária. E essa propagação, alguns acreditam que Paulo aqui está se referindo ao Salmo 147, versículo 15, quando diz que Deus envia as suas ordens à terra e a palavra corre velozmente. É possível que Paulo esteja aqui pensando nesse salmo, a ideia de que a palavra corra. Veja, nós temos muitos desafios missionários no mundo ainda. E nós precisamos orar. Orar por países muçulmanos, países onde existe cortina de ferro ainda, países onde o cristianismo tem muita gente que está sofrendo, pastores que estão presos. Nós temos que nos engajar, irmãos, na obra do Senhor. Essa é a primeira lição que nós aprendemos aqui do apóstolo Paulo, que serve também para nós hoje. Se engaje na obra do Senhor. Está na hora de você sair desse marasmo dominical. Está na hora de você enxergar um palmo além dessas quatro paredes. Está na hora de nós olharmos, levantarmos os olhos, como Jesus diz: os campos estão brancos para a ceifa. Orem para que Deus levante mais trabalhadores. Está na hora de nós levantarmos um pouco, além do nosso trabalho, do nosso cotidiano, e vermos os nossos desafios, os desafios da igreja, de alcançar pessoas. Precisamos levantar os olhos. Mas, em segundo lugar, nós vemos a confiança na fidelidade do Senhor. Ele diz assim: todavia o Senhor é fiel. E é interessante porque na língua grega, a última palavra que Paulo termina é fiel. Ele literalmente diz assim: porque de todos não é a fé, mas fiel é o Senhor. Então Paulo usa a palavra fiel duas vezes ligadas, para não deixar nenhuma dúvida. Ele diz assim: olha, irmãos, de todos não é a fé, fiel é o Senhor. Apesar de todas as oposições que nós vamos enfrentar nesse mundo,
Quando a igreja se lança para pregar o evangelho, quando você faz isso, quando você muitas vezes vai falar do evangelho para alguém e a pessoa ri, rejeita, diz que você está louco. E nesse contexto nós estamos vivendo de grande polarização no nosso país contra os valores cristãos. E isso foi muito acentuado nessa última eleição. E nesse novo governo existe claramente um embate, uma rejeição, sobretudo com tudo aquilo que se chama evangélico, cristão, como sendo algo meio etéreo, amalucado. É dentro desse contexto que a igreja do Senhor, a igreja fiel, deve entender que Deus é fiel. Deus é fiel. E Paulo vai dizer que Deus vai fazer duas coisas. Ele diz isso aos Tessalonicenses. Primeiro, ele usa aqui o futuro, a forma futura, ele vos confirmará e guardará do maligno. Deus vai confirmar e guardar. Essa palavra confirmar é a ideia de fortalecer. Deus vai fortalecer vocês e Deus vai proteger vocês do mal. Ou seja, por um lado, mais uma vez, nós vemos a soberania de Deus e a responsabilidade humana. A igreja, diante dessas forças das trevas, ela é tão pequena. Mas essa igreja, que parece pequena aos olhos desses principados das trevas, e a luz do mundo que jaz no maligno, é uma igreja que é guardada pelo Senhor. E Deus é fiel. Deus vai nos guardar. Nós enfrentaremos inúmeras dificuldades, como Paulo enfrentou, mas Deus vai nos guardar e nos manter do maligno. E aqui, quando Paulo fala do mal ou do maligno, possivelmente Paulo está fazendo uma referência às hostes diabólicas, às hostes do mal. O apóstolo Paulo já havia dito isso em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 18, quando ele mesmo quis voltar para Tessalônica. Ele diz que Satanás o barrou no caminho. Capítulo 2, versículo 18, diz assim: por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas, contudo Satanás nos barrou o caminho. Eu lembro, e vocês lembram quando eu preguei nesse texto, eu expliquei que possivelmente foi Paulo não explica, talvez alguma ação das autoridades, talvez alguma coisa que impediu o apóstolo Paulo, e Paulo viu que aquela ação era uma ação demoníaca. Atrás das ações dos homens, muitas vezes nós temos que ter a sensibilidade para ver as estratégias de Satanás, as ciladas, os seus planos. Então, da mesma forma, a igreja do Senhor hoje, ela é odiada por Satanás e por essas hostes malignas. Mas Paulo está trazendo essa confiança e dizendo: tenham confiança na fidelidade do Senhor. Deus vai firmar vocês e Deus vai guardar vocês dessas forças malignas. Porque vocês são povo do Senhor. Vocês foram eleitos para a salvação, pela santificação do Espírito. Vocês são povo do Senhor. Tenham confiança na fidelidade do Senhor. Então, apesar do apóstolo Paulo, e aqui mais uma vez nós vemos esse contraste entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Eles orem, peçam a Deus por mim, pelo crescimento da palavra, mas eu sei que Deus vai me guardar, e Deus vai guardar vocês. Paulo tinha essa confiança. Deus vai guardar vocês, o Senhor vai proteger vocês. E os Tessalonicenses estavam enfrentando muitas dificuldades. Nós vemos isso na primeira e na segunda epístola. Eles também estavam sendo perseguidos, e Paulo diz assim: mas Deus vai guardar vocês. Era muito difícil ser um cristão na cidade de Tessalônica, uma cidade romana. Às vezes nós achamos que é difícil ser um crente hoje. Algumas pessoas: pastor, o mundo está ficando tão difícil, são tantas coisas, a sociedade está se descristianizando. É verdade. Mas a igreja cristã viveu em uma sociedade descristianizada de forma total. E foi onde ela mais cresceu.
foi onde mais avançou. Foi quando teve coragem de pregar o Evangelho, e Deus abençoou a fidelidade da igreja. E a igreja cresceu. Nós não devemos temer a sociedade, se ela está se tornando boa ou má. Nós devemos apenas continuarmos fiéis ao Senhor. Deus vai nos guardar, Deus vai nos firmar, vai nos proteger. Fidelidade é o que Deus requer de nós, não temor. Quando a igreja se lança para pregar o Evangelho, às vezes nós ficamos preocupados. Paulo diz assim: não se preocupem, Deus vai guardar vocês do maligno. E o apóstolo Paulo, então, agora, no versículo 3, traz um encorajamento à obediência. Veja o versículo 4: nós também temos confiança em vós no Senhor. A palavra que Paulo usa aí para confiança, literalmente, uma tradução literal, é a palavra persuadir. Paulo está dizendo: eu estou persuadido, eu estou convencido no Senhor. E qual era esse convencimento que ele tinha no Senhor? De que não apenas estás praticando as coisas que vos ordenamos, como também vocês vão continuar a fazer. Então agora Paulo se volta para a igreja de Tessalônica, dizendo: irmãos, apesar de tudo isso, nós estamos nessa grande luta em prol do Evangelho, e eu preciso que vocês orem por mim, e eu estou orando por vocês, mas eu tenho uma confiança para com vocês, é que vocês estão praticando aquilo que nós temos ordenado. Era uma igreja obediente à palavra de Deus. Essa é uma característica maravilhosa da igreja de Tessalônica. O próprio apóstolo Paulo, ele está trazendo instruções na primeira epístola e na segunda epístola, e ele está reconhecendo que havia no coração daquela igreja uma atitude de temor a Deus e a sua palavra, sobretudo aquelas que eram trazidas pela instrumentalidade do apóstolo Paulo. E isso é importante porque no versículo 6, Paulo vai trazer uma série de mandamentos. Veja o capítulo 3, versículo 6. De alguma forma Paulo está preparando para uma ordem que ele vai trazer. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, não seguindo a tradição de que de nós recebestes. Ou seja, existiam algumas pessoas na igreja que estavam vivendo uma vida em pecado, de desobediência. E Paulo diz assim: mas o crente verdadeiro, ele obedece no presente. É isso que eu quero chamar a sua atenção. Ele diz assim: estás praticando presente, como também continuarás a fazê-las no futuro. Obediência é a chave de uma igreja, de um cristianismo abençoado. Obediência às ordenanças do Senhor. E que ordenanças eram essas? Não é? Que ordenanças essas que Paulo está falando? E persuadido de que aquela igreja ia continuar. De onde é que vinha isso? Essa persuasão? São duas perguntas importantes. Que ordenanças eram essas? E de onde vinha essa certeza do apóstolo Paulo? Vamos responder primeiro a segunda pergunta. De onde é que vinha essa certeza? Primeiro, porque na primeira epístola ele mostra que aqueles irmãos eram imitadores de Cristo e dos apóstolos. Essa era a grande característica da igreja. A igreja de Tessalônica, ela imitava Cristo e os apóstolos. Então Paulo estava convencido de que no momento em que os apóstolos dissessem: é isso que vocês têm que fazer, eles iam fazer. Eram imitadores. E na vida cristã nós temos que ser imitador do que é bom, do que é justo, do que é reto, imitar Cristo. Não viver um padrãozinho baixo, medíocre, imitando ou se comparando com outras pessoas da igreja que não fazem isso, ou talvez nos considerando melhor do que 4 ou 5 que são piores na igreja do que nós. Não. Paulo está convencido que aqueles irmãos vão ser obedientes porque eles imitavam o Senhor, procuravam imitar os apóstolos, viviam uma vida de temor. Mas, segunda pergunta, que ordenanças eram essas? Obviamente essas ordenanças, em primeiro lugar, tinham a ver com os mandamentos conforme interpretados à luz de Cristo.
Nós aprendemos isso em 1 Coríntios, no capítulo 7, onde Paulo vai falar a respeito disso. 1 Coríntios, capítulo 7, diz assim, 1 Coríntios 7, versículo 18 e 19. É importante nós entendermos que ordenanças eram essas. Paulo diz assim: foi alguém chamado estando circunciso, não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso, não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada, a incircuncisão também não é nada, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Você pode dizer assim: não estou entendendo, como a circuncisão não era nada, se a circuncisão era uma ordenança de Deus? Ora, a circuncisão era uma ordenança de Deus no Antigo Testamento. Todo judeu deveria ser circuncidado. E como é que Paulo está dizendo que isso não é nada e o que vale é guardar as ordenanças, que a circuncisão não é nada e o que vale é guardar as ordenanças? Isso poderia parecer confuso. Que ordenanças é essa na nova aliança? É óbvio que Paulo está ajudando aqueles crentes de Corinto a entenderem como nós cristãos olhamos o Antigo Testamento. Então, quando nós olhamos a lei do Antigo Testamento, algumas ordenanças do Antigo Testamento foram abolidas em Cristo, como, por exemplo, as leis cerimoniais, a circuncisão, aquelas leis voltadas para os sacrifícios, para o templo, para as comidas. Então, quando nós estamos lendo o Antigo Testamento, nós temos que entender que algumas ordenanças, elas cessaram, elas não permanecem para a nova aliança. Assim como nós temos que entender da mesma forma que a lei moral, conforme está resumida nos 10 mandamentos, e é por isso que nós lemos todos os domingos o resumo da lei moral, ela permanece, e Tiago, no Novo Testamento, chama a lei da liberdade, como uma regra de vida para todos os crentes. Então, embora a lei cerimonial e a lei civil também, nós encontramos a lei civil que tratava, por exemplo, de como apedrejar, uma série de questões civis que tinham a ver com o governo de Deus para Israel especificamente, embora essas leis tenham sido abolidas ou cessadas em Cristo, mas a lei moral, as ordenanças da lei moral, conforme interpretadas por Jesus, elas permanecem. E é por isso que Paulo diz assim: o importante é guardar as ordenanças de Deus. Que ordenanças? Essas, conforme interpretadas à luz de Cristo, ensinadas pelos apóstolos, registradas no Novo Testamento. Então nós temos que aprender a ler o Antigo Testamento para compreender quais são as ordenanças válidas. E é por isso que nós lemos o apóstolo Paulo dizendo isso, no texto que nós lemos hoje: a fé anula a lei? Essa é a pergunta do apóstolo Paulo. Qual é a resposta dele? Não, de maneira nenhuma. Ele inclusive vai dizer em 1 Tessalonicenses: a lei é boa se alguém se utiliza dela de modo legítimo. Nós temos que compreender isso. Então Paulo está dizendo que essa lei, que lei e ordenanças são essas, as ordenanças trazidas na nova aliança, e também nós devemos observar que Paulo possivelmente está se referindo às suas próprias instruções apostólicas, que tinham peso de autoridade. Aquelas instruções, inclusive essas na carta que Paulo está trazendo, que ele aprendeu do próprio Senhor. Paulo está dizendo, e é por isso que ele usa a palavra tradição. Observe, essa é uma palavra muito importante, porque nós vivemos num contexto onde as pessoas dizem assim: bom, tradição é uma coisa ruim, não é? Depende, é isso que Paulo está, e a palavra de Deus vai nos dizer: se a tradição é uma tradição humana, criada pelos homens, essa tradição é ruim. Mas se a tradição significa guardar as coisas que foram ensinadas na palavra de Deus, essa tradição é boa. Veja o que Paulo diz aí em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardais as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola. E ele diz, inclusive, mais no capítulo 3, versículo 6, que eles deviam se apartar
de todo aquele que andava de forma desordenada, não segundo a tradição de que de nós recebestes. Nós não devemos pensar em tradição como uma coisa ruim. A tradição ruim é a humana, a antibíblica, criada pelos homens. Mas aquelas tradições que o Senhor Jesus, que os apóstolos ensinaram, que estão registradas aqui, nós devemos guardar, devemos perseverar e nos afastar daqueles que não querem guardá-las. Esse é o ensinamento bíblico. Portanto, eram essas ordenanças que o apóstolo Paulo está dizendo aos Tessalonicenses: eu estou convencido de que vocês vão guardar, vocês vão obedecer tudo aquilo que eu tenho ensinado a vocês. Isso traz uma grande alegria, né? Quando um líder pode falar assim a respeito de uma igreja. A pergunta é: o seu líder pode falar isso de você? Quando você escuta um sermão, você procura um pastor e ele abre a palavra de Deus e diz assim: é isso, a palavra de Deus ensina. Ele pode ter essa confiança de que você vai de fato seguir essa ordenança do Senhor? É o que nós temos que refletir. Ou você segue o seu próprio coração pecador, ou você não se submete a ninguém. Há muitos crentes hoje, nós estamos vivendo nessa era daquilo que se chama crentes desigrejados. Eu não acredito, isso não existe biblicamente. Não existe crentes desigrejados, porque o crente verdadeiro é obediente, ele não vai deixar de congregar. Esse é um mandamento do Senhor. Essa anomalia não existe, não de crentes verdadeiros. Os crentes verdadeiros são todos igrejados, porque eles entendem que a igreja é do Senhor. Então eles, como mandamento do Senhor, eles vão para a igreja, eles se submetem às autoridades, eles as obedecem, eles são pastoreados, eles prestam contas. Não são pessoas que somem e aparecem. É isso que nós estamos vivendo, crentes que somem e aparecem. Crentes que não se engajam na vida da igreja. Eles querem viver um cristianismo self-service. Os crentes de internet, aqueles que ficam em casa, que não vão à igreja, acham que podem simplesmente ouvir o sermão, se edificarem, mas esquecem que nunca, jamais vão crescer espiritualmente vivendo dessa forma. Nunca. Nós só crescemos convivendo com pessoas, sendo expostos, sendo repreendidos nas nossas falhas, repreendendo outros, vendo as falhas uns dos outros. É assim que nós crescemos, corrigindo mutuamente, sendo pastoreado, instruído, nas dúvidas, buscando os nossos líderes. Esse caminho é isso é correto, é o que a Bíblia ensina, e você escuta o seu líder, o seu pastor: não, a palavra de Deus ensina isso, e eu vou por esse caminho. Será que os pastores da igreja Betel podem expressar com essa igreja essa confiança? Eu sei que vocês estão seguindo e obedecendo tudo aquilo que o Senhor está trazendo. Paulo tinha essa confiança dos Tessalonicenses. E nós temos que buscar viver um cristianismo onde nós de fato sejamos obedientes à palavra do Senhor. Porque a obediência é a marca do verdadeiro cristianismo. Crentes desobedientes talvez não compreendam isso, mas é bem possível que muitos deles nunca tenham de fato nascido de novo. Crentes verdadeiros, eles são obedientes às ordenanças do Senhor. Todas elas. E buscam viver de forma fiel. Paulo então conclui no versículo 4, fazendo uma oração, dizendo: ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo.
apesar de Paulo reconhecer a obediência, mas Paulo também ora para que o coração deles, a vida deles, o coração tem a ver com o homem completo, para que eles, que Deus mesmo conduzisse eles. É interessante esse misto de soberania de Deus e responsabilidade. Eu sei que vocês estão obedecendo, mas eu oro para que Deus esteja conduzindo vocês. Conduzindo a quem? Duas coisas. Primeiro, ao amor de Deus. E o que é que Paulo quer dizer, o amor de Deus? Ele fala o amor de Deus e a constância, ou perseverança de Cristo. E essas duas formas, elas têm uma forma, sobretudo a ideia da perseverança de Cristo, uma forma genitiva, que na língua grega indica a ideia de fonte, ou seja, ao amor que vem de Deus e a perseverança que vem de Cristo. Ele está dizendo, em outras palavras, eu oro para que Deus conduza vocês, para que vocês entendam o amor de Deus por vocês. Vocês não entendem o que Deus fez por vocês? Vocês não entendem como Deus escolheu vocês para a salvação, como Deus um dia teve misericórdia de vocês, salvou vocês, mas Ele salvou vocês para a obediência, para servir a Ele, não para vocês seguirem o que vocês querem. Vocês não compreendem o preço que Deus pagou por vocês na cruz do Calvário, para comprar vocês, dando o seu próprio Filho? Então Paulo diz, eu oro para que vocês, para que o próprio Senhor, e aqui, possivelmente, quando ele usa essa ideia de Senhor, geralmente Paulo faz uma referência a Cristo, para que o Senhor da igreja, o Senhor Jesus, conduza vocês para compreenderem o amor de Deus. Uma igreja que não entende o amor de Deus não faz nada. Um crente que não compreende o amor de Deus, ele é letárgico. Mas um crente que compreende o amor de Deus, ele não apenas vive em gratidão, mas ele quer compartilhar esse amor com outras pessoas. Ele vive esse amor, ele cresce nesse amor. Amor de Deus. Eu oro para que vocês sejam conduzidos a compreender, a viver o amor de Deus. E além do amor de Deus, ele fala da perseverança de Cristo. Às vezes nós na vida encontramos pessoas resilientes, pessoas perseverantes. Eu já encontrei várias. Pessoas que sofrem muito, estão ali quase que inabaláveis. Você já conheceu alguém assim? Alguém que sofre tanto na vida, você diz, eu acho que eu não vou encontrar fé nessa pessoa. Você tem até medo. Será que ainda vai ter fé nessa pessoa, depois de tudo que ela passou? E você vai conversar com ela, e você encontra uma pessoa resiliente, cheia de fé no coração. Eu já encontrei alguns, notáveis assim. Pessoas que estão sempre firmes, mesmo quando enfrentam pancadas terríveis na vida. Resilientes, firmes. Eu sei que nós encontramos muita gente assim, mas você nunca vai encontrar alguém mais perseverante do que o Senhor Jesus Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, eu quero que vocês sejam conduzidos para ver não apenas o amor de Deus por vocês, mas olhar a perseverança do Salvador de vocês. Veja o que ele fez, veja como ele deixa a glória e vem para esse mundo por vocês. Veja como ele foi perseverante, mesmo quando ele foi rejeitado, mesmo quando ele sofreu, quando ele foi para a cruz. Veja como ele foi perseverante lá no Getsemane. Veja a perseverança. Então que Deus conduza você a ver a perseverança de seu Salvador, para você ser perseverante, para que ele sirva de modelo, para que o amor de Deus e essa perseverança de Cristo sirva de modelo, para que você ame a Deus e seja perseverante. Se nós temos um Salvador que veio sofrer o maior sofrimento que alguém poderia experimentar na vida, que é exatamente enfrentar a ira de Deus na cruz do Calvário, a dor mais aguda, que nem eu, nem ninguém aguentaria, nenhum de nós aguentaríamos
aquele sofrimento da cruz, se nós temos um Salvador que experimentou esse sofrimento por nós, não há nenhum sofrimento humano que seja maior do que o dele. É esse mesmo Salvador que pode socorrer aqueles que estão sofrendo e são tentados, porque ele sabe o que é o sofrimento de uma forma muito mais profunda e soube do que a nossa. Uma das coisas, quando nós estamos sofrendo, nós nos tornamos, às vezes, autocentrados em nós. Esse é um dos problemas do sofrimento. Ninguém entende, ninguém sabe o que eu estou passando, ninguém sabe a minha dor. E a Bíblia diz assim: alguém sabe, porque alguém sofreu muito mais do que você. E é por isso que você tem um Salvador, que você pode ir até Ele, para abrir o seu coração. E se Deus não poupou o seu próprio Filho, para que Ele experimentasse o sofrimento por nós, nós que temos o nome dEle em nós, cristãos, Cristo em nós, não poderíamos ter um caminho diferente. Nós temos que nos identificar com o nosso Salvador, não apenas na vida, mas no sofrimento e na morte. E se Ele, em sua soberania, nos colocar para enfrentar por esse caminho, nós temos que nos espelhar, orar para que Deus nos conduza a termos essa mesma perseverança que o nosso Salvador teve. Perseverança, firmeza, resiliência, jamais desanimar, sempre confiar no Senhor, entregar a nossa vida em suas mãos. É isso que Paulo está dizendo. Eu oro para que Deus conduza a vocês a compreenderem o amor de Deus e a perseverança de Cristo. Nós precisamos de modelos melhores em nossa vida. Nós temos que ter padrões melhores para imitar. Se você está procurando alguma coisa para se espelhar, para dizer assim, qual é a minha motivação? Paulo está dizendo assim para nós, mediante o Espírito, nessa manhã: que tal olhar para o amor de Deus por você e a perseverança de Cristo do que Ele fez por você? E aí você vai olhar a vida de forma completamente diferente, como você tem olhado. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, para que de fato possamos viver assim. Que sejamos uma igreja, a Igreja Betel, engajada na obra do Senhor, orando pelos nossos líderes, orando pela propagação do Evangelho, confiante de que Deus está nos guardando do mal e do maligno. Que sejamos uma igreja obediente à palavra de Deus, hoje e amanhã, independente das circunstâncias da vida, e que sejamos conduzidos pelo próprio Senhor a imitarmos o seu amor e a imitarmos a perseverança de Cristo. Que Deus nos dê força, graça, para continuarmos firmes, caminhando nos caminhos do Senhor. A Ele seja honra e glória para sempre. Amém. Vamos orar ao Senhor. Louvamos o Teu santo e bendito nome, Senhor. Pedimos a Tua graça para que possamos continuar crescendo nos Teus caminhos e vivendo para a Tua glória. Ajuda-nos como Teu povo a vivermos e colocarmos em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado constantemente, não apenas na igreja, mas também em nossos estudos e nos estudos bíblicos, nas nossas leituras. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.